Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Estamos trazendo a palavra de Deus e vendo como ela caminha tão alinhada com a vontade do Senhor. Vamos vendo como que o Antigo Testamento e o Novo Testamento caminham não apenas lado a lado, mas o Antigo Testamento vai jogando luz àquilo que o Senhor está realizando no Novo Testamento. O Antigo Testamento traz sombras, traz tipos, mostrando o plano de Deus, o cronograma de Deus de salvação para os homens. E nós vamos ver no programa de hoje a história da salvação no livro de Salmos. Como que neste livro que ocupa o centro da Escritura, o livro que está no meio da nossa Bíblia, com 150 capítulos, como ele está apontando em cada capítulo para a salvação, para Jesus, para a cruz, para a nossa salvação. Ah, que coisa tão linda! Deixe o seu coração aberto e beba desta palavra maravilhosa. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. É tão maravilhoso estudarmos a palavra de Deus e nós vimos que esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação. Esta palavra, ela é perfeita. O Senhor nos mostra em toda a Escritura a coerência. O Senhor nos mostra, nos aponta o caminho da salvação, nos aponta a salvação, nos aponta para onde vamos quando temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e para onde os homens irão sem Jesus como Salvador. A palavra de Deus é incrivelmente maravilhosa, é incrivelmente coerente. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Em todos estes anos, estes milhares de anos, desde 3.500 anos atrás, quando a Bíblia começou a ser escrita, antes se passava oralmente as verdades espirituais, as verdades de Deus, as revelações do Senhor. Então, a Bíblia trouxe para nós esta revelação tão linda do nosso Deus e da história da salvação. E muitas vezes, Deus disse aos seus profetas, como Ele disse a Moisés: Moisés, põe música neste poema. Moisés, ensina este cântico para o povo. Cantar é uma forma de expressar, de falar, de verbalizar as realidades divinas, as realidades espirituais. E a fé vem pelo ouvir, portanto, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso pronunciar. Então, o Senhor manda colocar música em profecias tão tremendas, para que o povo guarde, assimile, entenda e sonhe com as verdades maravilhosas do futuro. Nós vamos ver esse livro de Salmos como um livro de canções. Canções de lamentos, canções de derramar o coração, canções de profecias, canções mostrando Deus em todo o tempo. Vamos ver no livro de Salmos, no capítulo 2, Salmo 2, a profecia sobre o reinado do Messias. Vamos ver? Está escrito assim, dos versos 7 ao 9 do Salmo 2. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Esse capítulo 2 nos mostra o reinado do Messias. Quem era o Messias? O Filho de Deus. Um profeta maior que Moisés que viria sobre a terra. Alguém tão maior que todos os profetas do Antigo Testamento que seria adorado. Aquele cujo nome seria Deus Forte.
E aqui o Senhor está dizendo, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus não começou a existir há 2000 anos atrás, quando ele nasceu em Belém da Judéia, ali no ventre de Maria, tendo sido concebido por obra do Espírito Santo. Não, Jesus sempre existiu. Jesus é eterno, ele é chamado Pai da eternidade. Jesus é o Filho de Deus. Jesus, através dele, todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, porque ele é o Logos, ele é a palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E João nos diz no Evangelho que sem ele, nada do que foi feito se fez. Tu és meu filho. Jesus veio a este mundo com uma tarefa: ensinar, curar, operar sinais e maravilhas, mas dar a sua vida em resgate de muitos. Dar a sua vida e tornar a reavê-la através da ressurreição e assentar-se à direita do Pai, tendo terminado a sua missão. Jesus, o Pai disse, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E ainda, nós vamos ver aqui no versículo 7 a 9, não é? O Senhor diz que com vara de ferro as despedaçarás, como um vaso de oleiro. E nós vamos ver a supremacia de Cristo. Este Messias é Cristo. Aqui no Novo Testamento, em Efésios 1, 19 a 23, nós lemos assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que coisa linda! Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos irmãos de Éfeso, e ele diz que Deus exaltou Cristo, que Deus lhe deu um poder acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de toda e qualquer autoridade aqui na terra. Está Jesus. Não tem nada, nem ninguém acima de Jesus. O seu nome está acima de tudo e ele reina sobre tudo. Ele tem autoridade sobre tudo, nos céus, na terra. Aqui o Senhor nos diz que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o exaltou. Ele é a plenitude, Jesus. Então vemos o Salmo 2 falando de Jesus como rei. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Tu regerás as nações com vara de ferro, as despedaçarás como vaso de oleiro. Jesus tem autoridade, poder sobre tudo, sobre qualquer autoridade sobre a terra. No livro de Salmos, vamos ver também que Davi, que escreveu os primeiros salmos, Davi profetiza o sofrimento de Jesus na cruz. Então, tanto no Salmo 2 é cantada a glória do Senhor, quem é o Filho de Deus, quem é o Messias, mas vai falar da sua morte e do seu sofrimento aqui no Salmo 22. Olha o que nos diz Salmo 22, de 1 a 8. Lemos assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo.
entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Bem, quando lemos todo este Salmo 22, vemos ali, ponto por ponto, toda a cena da cruz. Tudo o que aconteceu com Jesus ali no Calvário. Quando o Senhor é pregado ali na cruz e levantado entre a terra e o céu, ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Não simplesmente Jesus sentiu o abandono do Pai, não simplesmente ele estava encarnando o pecado de toda a humanidade, mas Jesus estava dizendo a todos que contemplavam o Senhor na cruz, olhem o Salmo 22, olhem este Salmo profético se cumprindo aqui agora. Como começa o Salmo? Deus meu, por que me desamparaste? Os primeiros versos dizem, Deus meu, nossos pais confiaram em ti, clamaram e o Senhor os livrou. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado de todos. Sabemos que há uma grande diferença entre o verme e a serpente. A serpente, se você se prepara para esmagá-la, ela reage, ela se prepara, ela dá o bote, mas o verme se encolhe e sofre ser esmagado. Eu sou o verme. Jesus ali, ele foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus não abriu a boca para se defender. Jesus não disse, eu sou inocente. Não, porque ele estava assumindo o nosso lugar. Ali na cruz, todo o Salmo vai descrever, transpassaram-me as mãos e os pés. Foi assim a cruz de Jesus. Eles estão me encarando, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Está no Salmo 22. Estava se cumprindo ali na cruz. Os soldados romanos repartindo as suas vestes e a túnica não queriam repartir em 4. Então, deitaram sortes. Tudo predito, o sofrimento do Senhor na cruz por Davi. Davi, como profeta, escrevendo este Salmo 22. E nós vamos ver ali a crucificação de Jesus se cumprindo, registrada em Mateus, capítulo 27, de 46 a 50. Lemos assim, por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. A crucificação de Jesus, registrada por Mateus, Marcos, Lucas e João, nos mostra de uma forma bem detalhada, nos mostra cada ponto como aconteceu a crucificação do Senhor. E tudo isso estava profetizado nos Salmos. Quando Jesus disse, tenho sede, o Salmo 22 dizia, a minha língua se apega ao céu da minha boca por causa da sede. Tenho sede. Jesus ali na cruz, ele compreendeu e ele sabia que ele estava trazendo perdão. Então ele estendeu o seu perdão àqueles que o crucificavam, dizendo, Senhor, perdoa-lhes. Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Se aqueles soldados romanos, se aqueles principais dos judeus, se aquela multidão que ali estava assistindo à crucificação do Senhor, soubesse da sua glória, soubesse quem é Jesus. A natureza sabia. Então, os céus se enegreceram, houve trevas sobre a terra de meio-dia até as 3 da tarde. Da hora que o Senhor foi levantado ali no Calvário, entre o céu e a terra, até as 3 da tarde, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A natureza silenciou, trevas. Houve o choque da natureza pelo seu Criador ali pendurado. A terra tremeu, houve um terremoto tão grande, e um dos efeitos deste terremoto foi rasgar o véu do templo de alto a baixo. Foi abrir o caminho para a salvação, abrir o caminho para o Santo dos Santos, abrir o caminho para a presença do Deus Todo-Poderoso. A Arca da Aliança ficaria à vista de todos, a Arca da Aliança podia ser contemplada por todos, porque o sangue de Jesus derramado ali na cruz abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus. Sim, os salmos prefiguram o sofrimento e a glória do Messias. O Salmo 22, ele fala de toda a cena da cruz, de tudo o que aconteceu ali. Mas no final deste salmo, ele fala também da vitória do Senhor. A vitória do Senhor, ali a cruz não foi a derrota de Cristo. A cruz não é o fracasso do Senhor. A cruz é a vitória. A vitória sobre o pecado. A vitória sobre Satanás. Paulo diz que se os príncipes deste mundo soubessem o plano de Deus, jamais teriam crucificado o Messias. Jamais. Então, o Salmo 22 também fala da ressurreição. Proclamarei aos meus amados, proclamarei à posteridade, proclamarei aos que hão de nascer a glória do Senhor. A cruz não foi derrota. A cruz é o trono do Senhor aqui, ele com aquela coroa de espinhos, levantado como Rei dos judeus, mas não apenas Rei dos judeus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós vamos ver que os céus se abriram para receber Cristo em sua glória. A glória do Senhor, ao terminar a sua missão aqui na terra, como Jesus foi recebido nos céus? É o próximo salmo, está ali no Salmo 24. Temos o 22 falando da cruz, Salmo 23 falando da vida que Cristo nos trouxe através da cruz, e o Salmo 24 falando da glória do Senhor depois de cumprir sua missão na cruz. Vamos ver então o Salmo 24, lendo do 7 ao 10, os céus se abrindo para receber o Cristo em sua glória, o Messias em sua glória. Diz assim o Salmo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. O Salmo 24 começa dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Começa dizendo que tudo pertence a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele quem? Jesus. Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus. Porque dele, por ele e para ele
são todas as coisas. Então nós vemos aqui Jesus sendo recebido em glória. Em glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. E nós podemos ver isto em Jesus aqui? Ah, certamente, Jesus subiu aos céus. Ele foi, esse momento foi testemunhado por mais de 500 pessoas no Monte das Oliveiras. Segundo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, Cristo ascende aos céus gloriosamente. Olha que Lucas escreve no capítulo 24, de 46 a 52. Lemos assim: E lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Que coisa linda! Aqui o Salmo 24 se cumpre no capítulo 24 de Lucas. Não é interessante isso? Capítulo 24 nos mostra, depois da ressurreição de Jesus, ele ascendendo aos céus, ele subindo aos céus, ressurreto. A primícia dos que dormem. O que aconteceu com Cristo acontece conosco, comigo e com você. Não se iluda, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos pela cruz, nós morremos com Cristo, morremos para o mundo, morremos para as coisas deste mundo, nada mais nos atrai, nada mais é mais importante para a gente do que Jesus, do que a palavra de Deus, do que as coisas espirituais. Morremos para este mundo. Não adianta querer trazer o dinheiro, o poder e dizer, eu te dou tudo isso, se você prostrar e me adorar, como Satanás falou para Jesus. Eu te dou tudo isso se você negar Jesus. Não. O cristão verdadeiro tem Jesus como seu tesouro, como o que há de mais precioso para nós. Passamos pela cruz, morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, ressuscitamos de maneira maravilhosa, majestosa, é a nova vida que Cristo nos dá. Não apenas o mundo não mais nos fascina, mas agora nós somos cheios do Espírito Santo para viver a vida cristã com Deus. E então, ascender ao céu, esse dia vai chegar fisicamente, quando a trombeta soar. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, arrebatados, indo ao encontro do Senhor nos ares. Tão lindo tudo o que aconteceu com Jesus, também conosco. A coerência do Antigo Testamento com o Novo, apontando para Jesus. E você? Como você está diante de tudo isto? Diante do que Cristo veio trazer? Você já é salvo? Você já tem o seu nome lá no livro da vida? Você já tem o selo do Espírito Santo em você? Que tal orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe aí onde você está. E ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para Ti. Reconheço que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, o Senhor absoluto, o Rei dos reis. E eu me entrego a Ele. Me entrego a Ti, Senhor, para ser Teu, para Te pertencer e viver para a Tua glória. Perdoa os meus pecados.
Lava-me completamente de toda impureza, de todo pecado. Dá-me um coração limpo, bondoso, restaurado. Eu me entrego a Ti para ser Teu, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso que tem de ser feito, verbalizar a sua entrega ao Senhor, confessá-lo diante dos homens e experimentar cada dia a alegria do Espírito Santo habitando em nós. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!